Olá, vamos dar continuidade neste quinto módulo a respeito do trabalho de Miguel Tavares de Gouveia sobre a questão da obsessão, autoobsessão e terapia espírita. Neste módulo, nós vamos ver a questão dos agentes e vamos ver a instalação de como se processa o início da questão da obsessão. Agentes. Allan Kardec desenvolveu mais especificamente a ação obsessiva de desencarnado sobre encarnado. Embora tenha feito também algumas referências a respeito do fenômeno de autoobsessão, que nós vamos ver num módulo específico. Seus continuadores, estudiosos, no entanto, registraram outros aspectos da ação obsessiva, não somente na questão do desencarnado para o encarnado. Nós vamos ver que nós temos várias modalidades de questões obsessivas. A primeira do desencarnado sobre os encarnados. São as práticas por espíritos inferiores através de identificação fluídica. Nós já vimos isso, né? A entidade se aproxima, encontra um campo favorável para isso e começa, às vezes consciente ou inconscientemente, vai dando a sua interferência espiritual no encarnado. Então, é um processo de obsessão, de interferência, através de uma entidade desencarnada para uma entidade encarnada. Um outro aspecto da questão da obsessão são o desencarnado sobre desencarnado. São verdugos e vítimas, ambos já desencarnados, começo ou prosseguimento de uma subjugação psíquica, o domínio psíquico daqueles mentalmente mais poderosos sobre outros espíritos dedicados ao mal, manobrando-os nas ações maléficas, estruturando até hierarquias e organizações. Allan Kardec traz este tema de desencarnado sobre desencarnado, principalmente quando analisam as comunicações que se encontram no livro O Céu e o Inferno. Nesta obra, nós vamos encontrar na sua segunda parte estas comunicações, e muitos deles relatam que após o seu desencarne sofrem ou sofreram grandes influências espirituais de espírito desencarnado por ter cometido algum mal quanto estavam encarnados. Uma outra estrutura desta questão obsessiva, que nós também aí verificamos em outras obras, principalmente nas obras do espírito de André Luiz e de Manuel Filomeno de Miranda. De André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nas obras de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Valdo Pereira Franco, é quando o desencarnado exerce uma função em cima de um desencarnado para que aquele desencarnado cometa um mal ao encarnado, que não tem nada a ver com ele, mas ele está exercendo uma ação no desencarnado para que aquele faça uma ação maléfica ao encarnado que está, na realidade, buscando esta interferência espiritual. Não é o próprio, mas ele exerce essa função num outro desencarnado. Um outro tipo de obsessão é encarnados sobre encarnados. Tem também, Tem muita obsessão de encarnados sobre encarnados. São consórcios geralmente prolongados, de difícil erradicação, quase sempre sob forma de vampirismo inconsciente e pertinaz. Criaturas geralmente atormentadas, feridas em seus propósitos. Os que mantêm conúbio mental infeliz e demorado, ao invés de repelirem as fixações contra outras pessoas, acalentam-las.
Então, estas questões da obsessão também se faz necessário que o próprio encarnado que está sofrendo aquela influência saia daquele círculo, daquela conúbio mental, né, conforme vem se nos colocando, infeliz e demorado. Então passa a ser um processo de encarnado sobre encarnado, no outro fica quase sob uma subjugação específica daquele encarnado, aceitando tudo, fazendo tudo, não conseguindo sair deste círculo mental, porque também se acalentam dessas questões. Essa é a questão. Sempre no processo obsessivo, a pessoa que está exercendo qualquer tipo de influência tem que aceitar aquilo. Aceita aquilo, às vezes inconscientemente. Gosta, calenta, se sente bem em certos momentos, abre-se um campo fluídico para poder ter esta influenciação, principalmente nas questões de encarnado sobre encarnado. Uma outra modalidade que nós encontramos nessas questões obsessivas é do encarnado sobre o desencarnado. Olha só. Comunhão espiritual degradante, exercida por encarnados que se fixam mentalmente a desencarnados, amargurando-os as lembranças da vida física. Existe uma irradiação quase que constante de pensamento sobre aquela pessoa que já desencarnou, que se mantém ligada, né? Quando a pessoa faz isso sobre si mesmo, é uma questão de auto-obsessão, que nós vamos ver mais para frente. Eu trouxe aqui umas tirinhas que existem, espiritirinhas, né? Aí a moça foi lá no atendimento fraterno, né? Me ajude, eu sinto que meu marido está sempre junto de mim. E o marido está ligado, realmente, né? Conforme nós estamos vendo aí, está ligado. E ele pedindo ajuda ao mundo espiritual. Ela é só viva pensando em mim, me ajude. Então, na realidade, é o encarnado que só pensa no desencarnado, atrai esse desencarnado, e ela começa a sentir, como ela está percebendo, essas questões fluírem. Mas, na realidade, ele, desencarnado, não consegue se desligar do encarnado, que só pensa, o encarnado só pensa naquela pessoa. Sempre que nós tivermos efetivamente um ente querido, né, que se partiu, ou desencarnou, melhor dizendo, né, desencarnou, sempre bom, né, nós mantemos prece e orações, sem dúvida nenhuma, mas nunca numa ligação constante, né, a respeito daquela pessoa que vai estar atraindo e se ligando àquele espírito desencarnado. Nós vimos as principais modalidades, né, de como se trata a questão da obsessão. No livro dos Espíritos, na questão 466, os Espíritos vêm nos dizendo que se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo esplendor. Mas outros te cercarão, esforçando-se por te influenciar para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. Então nós vamos perceber que talvez, se nós temos determinado tipo de tendência, seja ela qualquer, aqui no caso, os espíritos vêm trazendo a questão do assassino, é uma tendência. Mas pode ser qualquer outro tipo de tendência nossa e voltada, nós sempre estamos tendo sempre influência de entidades que têm as mesmas tendências. Por outro lado, temos também entidades nos ajudando que equilibram a balança, que zeram a balança, dando força para que a gente não cometa aquele ato ou os atos. Por isso que nós temos o nosso livre-arbítrio. De um lado, sofremos uma influência negativa, do outro lado, sofremos uma influência positiva, anulando. O nosso ato é um livre-arbítrio. Allan Kardec, numa nota, nos diz que é assim que Deus confia à nossa consciência
a escolha do caminho que devamos seguir e a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Esta, dentro da lei de Deus, é o nosso livre-arbítrio. As nossas tendências, sofremos as influências, mas, por outro lado, Deus nos dá espíritos, amigos, anjo da guarda, conforme nos chamamos, que nos ajudam, nos auxiliam, contrabalanceando este equilíbrio negativo, dando-nos força. Então, passa a ser de nossa responsabilidade todos os nossos atos. Nós já comentamos, mas é sempre bom lembrar nesta questão, principalmente a questão 473 da obra O Livro dos Espíritos. Muitas pessoas pensam que nas questões obsessivas o espírito toma corpo, toma conta do corpo. De um modo geral, não. Temos algumas exceções a respeito desses assuntos. Mas, de um modo geral, o espírito não entra em um corpo como entra em uma casa. Identifica-se com um espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de obrar conjuntamente com ele. Mas o encarnado é sempre quem atua, conforme quer, sobre a matéria de que se acha revestido. Ele tem a influência, nós temos a influência, mas para exercer sobre a matéria, somos nós que exercemos sobre a matéria, essa matéria densa que nós vivemos. O espírito não exerce nenhuma ação sobre a matéria. Então, se eu tenho uma influência, né, questões materiais, né, de cometer algum ato, na realidade sou eu que vou estar cometendo, eu posso ter a influência, mas eu tenho o livre-arbítrio de não cometer aquele ato. Se é uma influência moral, efetivamente, não material, moral, eu também, quer dizer, todos temos também, efetivamente, uma força que tem, naquele momento, que o nosso ato seja do nosso livre-arbítrio. Esta força positiva vai anulando esta força negativa. Aí vocês poderiam me perguntar, mas nos casos de subjugação por questões, né, obsessivas de subjugação, no qual nós já comentamos em vídeos aulas anteriores. Nestes casos de subjugação, já é uma instalação efetiva de longo prazo. Começou com simples e foi se evoluindo, porque a pessoa permitiu que aquilo pudesse exercer. Aí sim, efetivamente, como já temos uma questão de subjugação, o ato passa a ser da pessoa, mesmo ela não querendo, ela é subjugada a exercer aquele ato. Mas é longo prazo que aquilo chega efetivamente naquela situação. Sempre, de um modo geral, nós é que permitimos aquela influência naqueles atos. Muitos acham que só se pode caracterizar alguém como obsidiado quando passa mal, tem desmaios, toma atitudes ridículas, apresenta destrambelhamento orgânico e psíquico, enfim, quando os sintomas se apresentam ostensivos. A obsessão, de um modo geral, não inicia abruptamente. Não inicia. Um espírito pode obsidiar duas pessoas simultaneamente e elas apresentarem sintomas completamente diferentes. Então, a mesma entidade pode dar uma influência dentro de duas pessoas e cada uma ter alguns sintomas diferentes, ou uma não ter nada e a outra ter. Então, essas questões abruptas não quer dizer que a pessoa esteja num processo obsessivo. O que ocorre é a exacerbação das fraquezas da personalidade da vítima. Se as fraquezas morais forem diversas, haverá certas facetas diferenciadas nos sintomas. Pode-se dizer, pois, que na obsessão, o espírito ou espíritos
se identificam com os caracteres da personalidade da vítima, explorando suas fraquezas, ou seja, agigantando seus defeitos, sobretudo o preponderante, levando-o a um ponto de tensão psíquica máxima. Então, Miguel aqui nos traz dizendo o seguinte, que essa questão, né, das fraquezas que nós trazemos, a identidade vão influenciar, caso a gente ali aceite aquelas influências, porque nós temos essas dificuldades, e vai agigantar aquela nossa problemática, criando uma tensão psíquica máxima. Então, se a pessoa tem um medo, né, vamos colocar assim, ela renasce com essa questão de ter medo de quase tudo, de todos, ou medo até uma questão de sobrevivência humana. Mas tem certas pessoas que têm medo, nascem com medo. Se ela tem uma influência de entidades, esse medo vai ter um tamanho muito grande para ela. Às vezes, um medo, de uma certa forma, em certa circunstância, para tem um grau, e para aquela pessoa tem um grau muito grande, levando a uma tensão psíquica muito maior do que o outro. É nesse sentido que eles vão nos influenciando, buscando aquilo que nós temos dentro de nós, identificando os nossos caracteres de personalidade e vai nos agigantando esses nossos defeitos, digamos assim, nessas tensões psíquicas. As entidades vão nos explorar o nosso desejo central, é o reflexo dominante da nossa personalidade. Nós vamos ver um caso que encontra-se na obra Ação e Reação, do espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Temos a ilustração deste caso, em que os espíritos obsessores, são dois, Leonel e Clarindo, eles acerbam o ponto preponderante negativo da personalidade de Luiz. Estavam querendo, né, criar uma força obsessiva, né, no personagem ali que está retratado na obra, de nome Luiz. Qual era esse desejo? Qual era essa dominante? Era a cobiça. E levando a uma tensão alta. Então, eles exageram a cobiça, inclusive induzindo em clichês mentais de fobias relativas à perda da fortuna. Então, Luiz ia ficando, né, com essas tensões psíquicas, com esses pensamentos que poderia perder, como ele tinha na sua personalidade, no seu desejo central, essa questão da cobiça, então ela ia aumentando psiquicamente. Mas daí acontece o seguinte, porque tanto Leonel e Clarindo, eles não tinham essas questões de cobiça dentro deles. Eles só estavam exercendo uma ação em Luiz. O que eles fizeram? Para melhor alimentá-lo da ideia fixa, já que eles não tinham essas questões fluídicas da cobiça, eles vão conduzir, ou seja, para a casa de Luiz, obsidiado, várias entidades desencarnadas, ainda bastante presas a posses materiais. Então, eles exercem uma ação em cima daqueles desencarnados, né? Uma ação de domínio, e levam para a casa de Luiz esses espíritos que emanam constantemente essas questões fluídicas de cobiça, são desencarnados, preso à matéria, preso a essa questão de cobiça. De qual forma que eles vão plasmando forma de pensamento, porque quando nós pensamos alguma coisa muito fixamente, a gente gera essas ideias plásticas, a gente gera ideias, a gente gera esses movimentos, né, vão plasmando essas formas de pensamento, porque o nosso pensamento vai gerando uma energia material, que são absorvidas pela mente da vítima. Então, a vítima, além de Leonel exercer uma ação sobre a vítima, Luiz, da cobiça, no sentido de perda da fortuna, também aquelas entidades que levaram na sua residência transmitiam ideias constantemente no ambiente, sem exercer uma ação efetiva em Luiz, e levando
doentio desejo, atenção máxima. Ou seja, eram ideias esparramadas pela casa dessas entidades, no qual Luiz ia absorvendo aquelas formas de pensamento, ia criando-se dentro dele um mecanismo de medo, de tensão, um desejo doentio de perda de fortuna. Então, nós percebemos que é complexo estas ações obsessivas. Por isso que o Miguel nos traz, dentro deste trabalho, uma base, um início. Mas para nós aprofundarmos, se faz necessário um estudo das obras profundamente a respeito do assunto. Começamos pelas obras básicas, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, para que nós possamos entender e se aprofundar nesse estudo. Na obra Ação e Reação, que estamos tratando, tem uma observação muito importante. Ele vem nos dizendo assim: é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa, em qualquer plano, através das ocupações e posições em que prefira viver. Assim é que a crueldade é reflexo do criminoso, a cobiça é o reflexo do usurário, a maledicência é o reflexo do caluniador, o escárnio é o reflexo do ironista, e a irritação é o reflexo do desequilibrado, tanto quanto a elevação moral é o reflexo do santo. Então, nós temos várias anuâncias de reflexo, depende da nossa natureza. Se nós temos uma natureza elevada, moral, de trabalho, nós vamos gerar essa natureza, né? Vamos elevar essa natureza, vai ter este reflexo. Então, aquela pessoa tem aquele reflexo. Ele trata aqui como santo, né? Elevação moral ele trata como santo. Então, mas se a pessoa tem a questão da maledicência dentro dela, ela vai ter um reflexo constantemente do caluniador. E esses reflexos que nós levamos, que nós trazemos, que nós levamos em qualquer outro lugar, é nesse sentido que eu estou falando, que nós carregamos com ele, é que nós vamos atraindo essas entidades com os mesmos reflexos pertinentes. Nós vamos ver agora, né, que dentro do trabalho do Miguel, ele fez uma organização dos pontos fracos mais explorados. Não quer dizer que sejam esses somente, os pontos mais explorados. Ele começa dizendo o seguinte: a consciência de culpa pode ser inconsciente, ligado a faltas pretéritas, a refletir na atualidade, na forma de vários sintomas, inclusive complexo de culpa, insegurança íntima, etc. Então, é um ponto fraco que aquele indivíduo nós trazemos dentro da nossa consciência. Pode ser inconsciente, esse reflexo, mas estamos sempre gerando essas energias, ou pode ser da própria encarnação, que a pessoa entra num processo de culpa. A gente percebe muitas pessoas que também entram num processo de culpa da própria encarnação por ter cometido um ato, às vezes do passado, né, que se arrepende e traz essa culpa. Este é um ponto a ser explorado pelos nossos amigos espirituais. Um outro ponto é a imaturidade psíquica, um psiquismo infantil ainda da pessoa, né? Insegura, egocêntrica, instáveis nas decisões, visão e desejos, imediatista, que é tudo rápido, tudo imediato, incapacidade de doar sem receber, né? Facilmente agressivas, às vezes pessoas frustradas ou revoltadas com a vida quando seus desejos não são satisfeitos, né? E outros casos. Então, classifica-se com uma imaturidade psíquica da vida, não entendeu a vida ainda como ela é. E isso gera essas questões fluídicas. Essa imaturidade psíquica, com essas problemáticas, vieram e se atrai entidades dentro destes pontos. São os pontos mais explorados pelos espíritos, né? Pelos nossos amigos espirituais. O Mestre Jesus já vem nos colocando que nós pensamos aquilo que nós trazemos em nosso coração. Então, em grau significativo de radiações que nós aí temos das questões obsessivas,
é quando o ser ainda traz com ele as questões dos ciúmes, da irritabilidade, os orgulhos exacerbados, são aquelas pessoas revoltadas com tudo, são as pessoas envolvidas muito no sexo, sexólatras, são ambiciosos, muito ligados às questões na matéria, né? Aquela ambição constante, exagerados, impiedosos, né? Muitas pessoas maldosas, impiedosas, muitas pessoas inconformadas com as coisas da vida, né? Ou apegados a prazeres grosseiros, né? Sobretudo quando descambam para a corrupção, os viciados de qualquer natureza. Então, este grupo, né, quando nós encarnamos para a nossa correção, efetivamente, temos mais possibilidade de sofrer influência, porque trazemos conosco estas questões. Estamos encarnados não para sofrer, e sim para corrigir. A lei de Deus não é punitiva, ela é corretiva. Então, se nós temos dentro de nós, por encarnações passadas, trazemos a nossa personalidade estas questões, né, que Jesus tanto colocou a respeito desses assuntos, e nós temos que trabalhar isso dentro de nós para nos melhorarmos. Este é o verdadeiro esforço que nós vamos realizar para mudar as nossas tendências. É o esforço. Então, se a gente tem dentro de nós uma ambição constante na nossa mente, temos que começar a trabalhar a respeito desta questão, para que não geremos maior número de energia, né? E podemos sofrer maior número de influência espiritual. Em todas as situações que nós vimos, o fator que mais facilita a exploração psíquica é a nossa ociosidade mental, por colocar a mente em situação francamente passiva, expondo-se facilmente à fixação de ideias malsãs e quadros deprimentes. Eis porque é muito difícil uma cura definitiva da obsessão sem a modificação de hábitos da criatura, sem um empenho na sua reforma interior. Então, essa ociosidade mental não é a ociosidade da tarefa. A pessoa pode ser muito ativa, né, em termos profissionais, muito ativa. Mas a ociosidade mental é ela que está sempre alimentando aqueles seus desejos inferiores ainda. Ela não consegue sair, então ela se expõe facilmente a essas suas ideias, né, deprimentes, né, e ali, neste momento é que começa esse processo de influenciação. É muito difícil as curas, né, quando a pessoa não muda, não faz o esforço. Por isso que dentro da doutrina tem sempre aquilo que Kardec nos coloca, que reconhece o verdadeiro, né, espírito cristão, aquilo que se esforça para domar as suas más tendências. Ele não diz nem cura, se esforça, no sentido de que a pessoa identifica com ela aquela questão e ela tenta se esforçar em mudar. Como se esforçar em mudar? Mudando seus hábitos. Usando uma leitura, nós vamos ver das questões da terapia, da orientação espírita, né? Mudar seus hábitos, usando uma leitura, tentando ver o próximo mais a parte positiva do que negativa, esquecendo essa parte negativa. É nesse sentido, dessa reforma interior dos seus hábitos, que ele vai conseguindo melhorar as questões fluídicas. Vamos ver alguns detalhes do processo, né? Aí a entidade identifica a irradiação doentia do devedor. Aí vai iniciar o cerco. Primeiramente, através de imagens mentais ou das ideias, né? Insinuando-se com insistência até estabelecer o intercâmbio, passando mais tarde a comandar. Então, se eu tenho um determinado tipo de tendência, né? E aquilo começa a se avolumar dentro de mim, aquela tendência, eu estou sofrendo uma influência. Até eu estabelecer esse contato, porque eu vou aceitando, eu tenho a tendência, então eu vou aceitando aquilo,
para mim está sendo bom, está sendo ótimo, por causa da minha tendência, e vai se estabelecendo este intercâmbio. São campos facilmente exploráveis, sobretudo quando a vítima se compraz em cultivar pensamentos pessimistas, derrotistas e viciosos, passando a aceitação fácil e ampliação da ideia negativa que lhe chega. Então, tem-se uma questões de viciação e aquilo ali vem ampliando. Eu, na realidade, né, ou a vítima, vamos colocar assim, vai se comprazendo, vai se compraz com aquilo, vai aceitando, né, porque ela traz dentro dela a respeito dessa viciação. Então, a ideia vai chegando e vai se tendo essa ligação fluídica. Se for questões de cobrança de encarnações passadas que temos, né? O assediado, né? A pessoa não se lembra dos detalhes dos acontecimentos passados. Nós não lembramos, nós esquecemos das últimas encarnações. Mas as experiências pretéritas são reativadas, mais comumente por processos indiretos, que vão se produzir associações de ideias ou mesmo reflexos condicionados ante determinados objetos, pessoas, acontecimentos, situações, etc. Então, todas aquelas nossas questões passadas, nós vamos estar ligados nas nossas questões presentes. Não tenha dúvida. Então, esses reflexos, às vezes, nós não lembramos do fato passado, do ato passado, mas estamos ligados ainda pelas nossas tendências passadas dentro da nossa estrutura atual, encarnados. A vítima mistura com os problemas porque passa da presente encarnação, abrindo campo à eclosão de neurose ou psicoses várias, algumas de etiologia complexa, podendo chegar até nesse ponto. Então, certas situações que nós estamos vivendo dentro da nossa encarnação retrata de problemáticas ainda de encarnações passadas. Somos ali em comum a todos os nossos processos essas irradiações. E através dessas nossas irradiações fluídicas que vamos tendo esses assédios espirituais. Nós vamos ver que no estágio da obsessão simples já começam a surgir os primeiros sinais de inquietação, desconfianças, insegurança pessoal, às vezes associadas a enfermidades de pequena monta. Aí também já se observa a alteração do humor a se caracterizar. Conforme a constituição temperamental, face apático, se tende à depressão e, em sentido oposto, se é dotado de constituição nervosa e excitada, torna-se irritadiço, agressivo. A partir dessa fase, começam a se originar desequilíbrios orgânicos e psíquicos de variadas classificações. Voltamos a colocar a respeito desses sintomas, que nós vamos ver um pouquinho mais em detalhe. Não quer dizer porque a pessoa começa a ter esses sintomas que passa a ser somente um processo obsessivo. Quando a pessoa começa a ter algum tipo de sintoma fora da sua normalidade de vida, tem que buscar uma ajuda de um profissional de saúde. Estamos aqui tratando dentro dos aspectos da doutrina espírita, no aspecto de influência espiritual. Então, as tendências, né, que nós temos, quando exageradas, pode ser também problema fisiológico, psíquico. Por isso que nós temos que procurar uma ajuda de um profissional da área de saúde. Para exemplificar, na obra Painéis da Obsessão, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, né, psicografia de Valdo Pereira Franco, nós vamos ver no capítulo 7, né, nós temos uma ilustração de um caso de obsessão, gerador inclusive de doença física bem caracterizada, porque a obsessão pode gerar uma doença física.
instalada pela técnica da exploração das tendências negativas da criatura, frutos de experiências insensatas em vidas anteriores. Trata-se desta obra da triste história de Ruth Maria, que teve um passado marcado por extravagâncias na área sexual e por abusos de outras ordens, levando uma vida frívola e dourada, quando foi dada a prática de alguns vícios. Não somente nesta obra, mas também na obra, nós vamos perceber na obra O Céu e o Inferno, que Allan Kardec nos traz, nós temos vários casos relatados dessas questões de ter cometido atos ilícitos em várias outras áreas, não especificamente nessa de Ruth Maria, mas que também reencarnado com grandes problemáticas e até com influências espirituais. Tem uma questão que as entidades exploram o nosso porão. O que é o nosso porão? A nossa casa mental. É o inconsciente das nossas encarnações passadas. Estão lá guardadinho, né? Nós temos o inconsciente da nossa encarnação atual, que pode ser acessado, né? Temos o nosso consciente, nossa encarnação, mas no somatório nós temos o inconsciente no nosso espírito das nossas encarnações passadas, que ficam no reflexo do nosso perispírito. Quando chega ao estágio de diminuição das defesas do consciente, porque existe já um certo domínio da entidade sobre o nosso consciente, vai se tornando mais fácil ao obsessor explorar o arquivo profundo nosso, que é do nosso inconsciente, reacendendo vivências dolorosas. Aí nos traz imagens dolorosas, sobretudo de outras encarnações, que nós nos confundimos com imagens dolorosas dessas, por associações de ideias ou reflexos condicionados, que a vítima, por não ter a lembrança concreta daquelas experiências, mistura com os acontecimentos da vida real. Então passa a ser uma dualidade, às vezes, dentro da vida, daquelas problemáticas da vida atual, ela pensando que é uma grande problemática, e na realidade é uma interferência espiritual, acessando o seu inconsciente de vidas passadas, trazendo essas vivências dolorosas que aquele indivíduo teve. A pessoa passa por situações degradantes, encarnações passadas. Nós temos um passado, certo? De encarnações. Essas experiências poderão ser com facilidade sacadas do inconsciente, quando existe já o obsessor, né? aquela entidade já sob a influência, né? Sendo comum, entretanto, que estas entidades procuram adicionar clichês, né, ideias, né, assustadoras, esses clichês fluídicos, às vezes em sono, em sonho. É claro que se o obsidiado é dado a pensamentos mórbidos, né, ele vai ali ampliar aqueles pensamentos. Ele realimenta tais clichês com os fluidos gerados por suas mentalizações inferiores. Então, aquelas questões irritadiças aumentam demais, tudo se irrita perto dele, tudo é motivo de irritabilidade, tudo é motivo de violência, e porque são clichês fluídicos que estão alimentando aquele seu inconsciente, aquele seu passado, que teve no seu bojo de encarnação essas questões de violência, essas questões de irritabilidade, essas questões de maledicência, questões de ciúmes e de muitas problemáticas evolutivas. Então, nesta encarnação, Deus permite que nós, assim, temos a oportunidade de reparação. Sempre nos dá essa oportunidade. Sempre nos dá a oportunidade de nós repararmos essas nossas questões. E assim, através deste mecanismo reencarnatório, nós temos esta questão de mudança de hábito dentro do nosso processo evolutivo. Nós vamos ver com maior detalhes a respeito da orientação da doutrina espírita, mas só para adiantar, a questão da fluidoterapia, do passe, como é conhecido, pode desfazer os referidos clichês mentais. Pode desfazer essas questões, porque são clichês fluídicos. E o passe é questão fluídica, então pode se desfazer.
Mas novos clichês poderão ser formados com a matéria-prima. Com a matéria-prima, a mente daquela pessoa que está sofrendo a encarnação, das mentalizações inferiores, persistente do obsidiado. Sobretudo, quando ele é dado a ociosidade mental, ou seja, ele não faz nenhum esforço de mudança a respeito do assunto. Não pratica, né, aquilo que a doutrina vem colocando a respeito da orientação. Então, torna-se um círculo vicioso de inquietações. Sobre este assunto abordado, tem maiores detalhes dentro da apostila e nas obras da doutrina espírita com maior profundidade. Agradecemos mais por esta oportunidade e desejamos muita paz a todos.